A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, para a glória de Deus. E hoje eu estou aqui novamente, só que hoje a gente não vai fazer devocional. Hoje eu quero fazer um pouco diferente, gravar um conteúdo diferente para vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração. A partir de hoje a gente vai ter um quadro aqui no canal que vai se chamar Minhas Experiências com Deus, né? Experiências que eu tive e experiências que, conforme eu for tendo com Deus, eu vou contar para vocês, para que Deus venha também edificar suas vidas, né? E enfim, hoje vai ser o nosso primeiro episódio desse quadro. Vai ser um episódio, né, de uma experiência que eu tive com Deus e quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, antes da gente começar, né, antes de eu começar a contar a minha experiência para vocês, eu quero deixar uma referência bíblica, né? Lá no livro de Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 3, vai nos dizer o seguinte: durante aquele tempo não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Bom, através dessa referência bíblica agora, eu irei contar a minha experiência que eu tive com Deus. Bom, gente, vou contar uma experiência que eu tive, né, acho que há quase um mês, né. O Espírito Santo colocou no meu coração um propósito do cabelo. Como assim, Slime? Que propósito foi esse? Conta pra gente que eu tô curiosa aqui. Bom, gente, antes de tudo, né, quero começar dizendo aqui que é um propósito que com certeza Deus vai falar fortemente com você, né? Enfim, esse cabelo aqui, né, que Deus me deu, pra glória de Deus, foi algo que às vezes passa despercebido, mas são em pequenas coisas que tem que haver renúncia. Bom, foi assim, gente. Há quase um mês eu fiz esse propósito do cabelo. E o propósito do cabelo era uma semana sem lavar o meu cabelo. Como assim, Slime? Você ficou com o cabelo sujo esses dias tudo? Não foi fácil, mas cristão ele não vive sem renúncia. Bom, meu cabelo ele era, vou dizer assim, porque agora eu já sei que não vale a pena a gente colocar nada acima de Deus, né? Meu cabelo ele era algo que eu priorizava muito, que eu não vivia sem arrumar, que eu não saía se eu não tivesse arrumado ele. Eu não, sabe, se me chamasse pra fazer alguma coisa e eu não tivesse com o cabelo intacto, bonito ali, eu não ia. E foi algo que quando eu comecei a priorizar isso, acabou que me afastou um pouco de buscar muito a Deus, né? Acabou que quando eu coloquei o meu cabelo acima de tudo, acabou que eu fui esfriando um pouco na área espiritual, né? E não é isso que Deus queria pra mim. Eu priorizei tanto o cabelo e acabou que eu fiquei só de priorizar o cabelo. Era assim, eu tinha uma rotina que priorizava tanto o cabelo, pra vocês terem noção. Gente, eu era tipo assim, eu era muito viciada em arrumar esse cabelo. Acabou que conforme o meu cabelo foi crescendo, conforme eu fui tendo conhecimento de mexer com o cabelo, né? Eu ficava vendo vídeos sobre cabelo, eu ficava vendo conteúdo relacionado a cabelo, eu ficava vendo dicas sobre cabelo, eu ia pra frente do espelho pra mexer com o cabelo. E acabou que isso foi tomando meu tempo de Deus. E é algo que muitas vezes a gente parece ser besteira, mas não, né? E enfim, e acabou que Deus usou a minha mãe, né, antes de eu iniciar esse propósito. E minha mãe falou assim: Slaine, para um pouco, né, minhas palavras, para um pouco de ficar mexendo nesse cabelo, porque Deus não tá se agradando disso, né? Eu não me lembro muito das palavras que ela usou, mas enfim, né, Deus usou ela para falar comigo. E aí quando minha mãe falou isso, que eu tava mexendo muito com o cabelo, que eu tava me dedicando muito a isso, né, e Deus usou ela para falar para eu parar um pouco de assistir, que eu assistia muito vlog sobre cabelo e esse conteúdo. E aí Deus usou ela também nesse sentido, que, né, para eu não assistir isso, porque não tava me edificando em nada, né, esses conteúdos que eu estava vendo ali. E aí eu peguei e falei assim, minha mãe tá muito chata, gente, falei isso e a gente tem que ser sincera, falar aqui pra vocês. Quando Deus usou a minha mãe pra falar que não era pra eu assistir mais esses conteúdos, que minha mãe falou assim que não tava edificando em nada, e realmente não estava. E aí eu peguei, quando minha mãe falou isso, eu falei, nossa, meu Deus, como a minha mãe é chata. Eu
sabe? Fiquei assim, falei, não, que a minha mãe disse aí não faz sentido não, vou continuar mexendo com o meu cabelo. Só que Deus tinha usado a minha mãe e eu não tinha escutado, eu tinha achado ela chata, eu não queria aceitar o que ela tinha falado, porque eu achei que ela tava falando, né, era da boca pra fora, mas não, Deus tem suas formas de falar. E aí, acabou que Deus confirmou, né, usou outras pessoas e confirmou. E aí eu peguei e falei assim, já que Deus confirmou, vamos lá fazer. Fui e iniciei esse propósito. E eu estava, como eu posso dizer, eu estava muito fria espiritualmente por causa disso, que eu estava priorizando o cabelo e estava esquecendo do mais importante, que é priorizar Deus na minha vida e Deus acima de tudo. E eu fiz esse propósito de uma semana sem lavar e sem mexer com esse cabelo. Minha gente, não foi fácil não. Aí tinha os cultos, né? E como foi durante a semana, esses cultos, os 3 cultos durante a semana caiu em dias que eu precisava, né, arrumar o cabelo. E quando chegou o culto de domingo, né, aí eu peguei e falei assim, meu Deus, como eu já tava na minha mente, o propósito eu iniciei uma terça-feira, tá, pra lembrar aqui pra vocês. E aí chegou o culto de sexta, de domingo, de sábado e enfim. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu cheguei no espelho e no último dia, que eu acho que se eu não me engano foi em um domingo, ou em uma terça, não sei. Foi uma terça, só que quase lá, chegando nos últimos, foi em um domingo. E aí no domingo, acabou que como eu já tinha iniciado o propósito em uma terça, no domingo meu cabelo já tava assim, acabado. Meu cabelo não dava pra fazer mais nada, só a base de coque. E eu falei assim, meu Deus, quando eu cheguei no espelho, que eu vi ali que no domingo é um dia que eu sempre, sabe, arrumava muito meu cabelo e sempre queria estar nota 10 ali. E aí chegou um domingo que eu fui lá, coloquei um coque assim e não gostei, porque o cabelo já estava muito sujo, muito vencido, vamos dizer assim. E tava quase prestes de eu acabar meu propósito já. E antes de eu iniciar esse propósito, começou que eu fui cantar, né, nas igrejas, em algumas igrejas, né? E acabou que meu louvor já tava sem unção, meu louvor já tava, sabe, um louvor mais carnal, sabe? Eu tava cantando só por cantar. Gente, quando a gente prioriza coisas que não é de Deus, pode saber que tudo que você fizer de alguma forma vai ficar sem unção, vai ficar sem vida, vai ficar sem a presença do Espírito Santo. E foi algo que eu nunca mais quero passar por isso, tipo, priorizar outras coisas, sabe? E aí meus louvores já estavam ficando sem unção, eu tava cantando, mas parece que, sabe, ninguém dava glória nem nada. E tá. E antes de eu iniciar esse propósito, eu tinha cantado o quê? Umas 2 vezes, eu acho, em algumas igrejas. Acho que foi 3, se eu não me engano mesmo. E aí eu fui lá, só cantava, apareceu a igreja, cantava lá, bonitinho, e tchau, pronto. E pra mim tava tudo bem, tudo certo. E iniciei esse propósito. Gente, que semana gloriosa de propósito. Que semana maravilhosa, que semana que Deus trabalhou. Uma terça, a outra terça, meu propósito. E que semana diferente. Não foi fácil, né, gente? Porque cabelo é... Assim, tem pessoas que dizem que a autoestima da mulher é o cabelo. E realmente a gente não vive sem pentear o cabelo, né? Parece até que eu tenho altas idades, mas eu sou novinha. Só que essa é uma verdadeira, né? Uma verdadeira frase. Mas enfim, que a gente não vive sem arrumar o cabelo. Mas eu quero te dizer que se for algo que, assim... Essa foi a minha experiência com Deus, né? Mas se você for uma pessoa que às vezes tem algo que, como eu, né? No sentido físico, assim, no sentido de autoestima, no sentido de aparência, que sabe que você sente que prioriza muito e te afasta um pouco de Deus, quero te dizer, renuncie isso. Não foi fácil eu renunciar, mas como eu estava dizendo aqui do culto de domingo, né? Que foi quase prestes a acabar o meu propósito. E eu fui lá, tive a oportunidade nesse domingo. E uma dessas oportunidades que eu tive foi a primeira oportunidade, né? E aí eu fui lá. E aí como foi, né? Eu fui lá, aí eu recebi a oportunidade. E nossa, aí nossa, gente, tava uma glória que eu nunca tinha sentido. Assim, a partir dali de hoje eu tinha começado a trabalhar. Foi uma coisa diferenciada, né? Eu fui cantar ali e nossa, gente, assim, a igreja cheia do poder de Deus, assim, sabe? Algo que eu nunca tinha vivenciado aquilo. Então vocês, como é importante a renúncia. Foi algo que, um louvor que tava cheio como posso dizer, sem a unção, para um louvor cheio da unção, né? Os meus louvores estavam sem unção, sem vida. E quando foi nesse domingo, Deus trabalhou de uma forma que eu não consigo dizer para vocês. E foi maravilhoso. E enfim, e
essa foi a minha experiência, ou seja, a gente não pode priorizar coisas que às vezes não tem importância, né? A gente tem que priorizar a nossa vida com Deus e não cabelo como foi comigo, né? E enfim, foi uma experiência que assim, muito boa, que eu com certeza vou fazer de novo. Assim, gente, não foi fácil, foi algo que assim, que doeu realmente, que eu nunca imaginei fazer um propósito de uma semana sem lavar o cabelo. Mas ele tá aqui, ó, fortalecido pra glória de Deus, cheio da unção agora, né? E enfim, e com certeza o que for preciso, assim, eu renunciar agora, né? Eu não consigo sozinha, mas com o Espírito Santo eu vou conseguir, né? E enfim, foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu nem sei se eu contei assim tudo certinho, mas eu espero que vocês tenham entendido isso, né? Que foi algo que eu tava priorizando no meu cabelo e foi a base da renúncia, né? Que Deus trabalhou de uma forma diferente, assim, comigo, né? E enfim, então tem pessoas assim que se eu fosse contar, por exemplo, dessa experiência que eu tive, as pessoas não iam entender, as pessoas iam achar que era besteira, né? Até porque uma semana sem lavar o cabelo é brincadeira, mas foi necessário, eu entendi o que Deus estava requerendo de mim naquele momento, né? Que era priorizar mais o tempo com Ele. Então, enfim, essa foi a minha experiência que eu tive com o Senhor, né? E que eu queria compartilhar com vocês. Enfim, gente, como posso dizer aqui, meu Deus? Vou encerrar aqui, né, esse primeiro episódio. Tem outras experiências que eu quero contar aqui pra vocês, mas nos próximos episódios vocês saberão, tá bom? Então que você deixe o seu like, também para que você se inscreva no canal, tá bom? Pra dar uma força aqui pra gente. E enfim, gente, eu espero que Deus tenha falado aí e que esse... como posso dizer, essa experiência tenha te edificado, né? De alguma forma, ela falou com você. Então é isso, gente. Um beijo grande no seu coração. E até os nossos próximos episódios, até os nossos próximos devocionais e até os nossos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, gente.